A terceira idade a gente convencionou dizer ali depois dos 60 anos, né? Mas as repercussões elas começam exatamente ali na menopausa. Então, os 50 anos, que é a idade média ali, 47, 50, começam a ter as principais repercussões, que são declínio cerebral, então esse risco aumentado para demência senil, para o Alzheimer, para essas doenças do envelhecimento cerebral. A osteoporose, que é uma doença séria e muito negligenciada, eu sempre digo, é uma coisa importante aí para quem está nos ouvindo. As mulheres têm medo de fazer reposição hormonal por conta do medo de câncer. Hoje, a letalidade, ou seja, a chance que você tem de morrer de um câncer de mama é de menos de 3%. Se você não fizer reposição hormonal, a sua chance de ter osteoporose em 5 anos é em torno de 80%. E aí, se você tem osteoporose e leva uma queda em casa e você faz uma fratura por osteoporose, a chance de você morrer por uma fratura osteoporótica é 30%. Então as pessoas têm medo de fazer reposição hormonal por conta do câncer de mama, sendo que a doença cardiovascular é a que mais mata, infarto, AVC e trombose é o que mais mata, e isso pode ser mitigado se você faz reposição hormonal no período certo, inicia no período certo, na dose certa, pela via certa, e você tem uma chance muito menor de morrer, por exemplo, de uma fratura, de uma queda em casa, indo no banheiro de noite fazer xixi por osteoporose. Então a gente tem que colocar isso tudo em perspectiva quando você vai fazer essa decisão. Mas para a mulher, no geral, era isso, as doenças cerebrais, mentais, especialmente o Alzheimer, o declínio cognitivo, né, as demências e a osteoporose são as principais doenças cardiovasculares que conferem um risco muito grande, é a doença que mais mata a mulher da menopausa. E isso é muito interessante, porque olha, nós homens temos uma quantidade de estrogênio muito pequena, mas temos, porque a testosterona, ela é convertida em estrogênio. Por isso que o homem que usa anabolizante, por exemplo, o MUS deve ter lhe prescrito anastrozol para você tomar junto com o Nebido, que é um bloqueador da conversão de testosterona para estrogênio. Certeza que ele prescreveu. Mas pode olhar aí para confirmar. Porque a gente tem uma enzima que chama aromatase, que pega o excesso de testosterona e converte em estradiol. Por isso que homem que usa anabolizante tem teta, tem ginecomastia, que é excesso de testosterona virando estradiol. Então a gente usa essa medicação ou tantas outras que bloqueiam essa enzima. A mulher naturalmente converte mais testosterona para estrogênio, porque ela precisa mais do estradiol. Então a gente tem que ter esse ajuste o tempo inteiro. Então, o que era que eu estava falando aqui? Eu me perdi no início do raciocínio. Da diferença do homem e da mulher dos 65 anos da osteoporose. Mas nem era isso. Peraí, que eu comecei a falar disso com um objetivo e agora me falhou, porque é a menopausa chegando aqui também. É só a menopausa, tá chegando, tá vendo? Chega todo pra mim homem também. Tem. Não era isso, é porque assim, ó, se a gente for pegar, a mulher produz muita testosterona, mas a testosterona dela é mais convertida em estrogênio, diferente do homem. O homem segura mais. Aí eu ia comentar sobre o risco cardiovascular, lembrei aqui. É que assim, ó, antes da menopausa, a mulher tem uma chance muito menor de infartar comparada ao homem. Então, para cada homem que infarta antes dos 50 anos de idade, né, da mulher, você tem, para cada uma mulher que infarta, você tem 7 homens infartando. Depois da menopausa, a gente tem 3 para 1. Para cada homem que infarta, 3 mulheres. Então, aumenta muito. As mulheres começam a infartar muito porque o estradiol, que é esse hormônio, ele é protetor do sistema cardiovascular. De uma forma simples, para você que está aí nos assistindo entender. Todos os vasos do corpo da gente, né, a nossa circulação, ela depende da capacidade de se adaptar desse vaso, que é o estrogênio. Então, o estrogênio ele faz com que o nosso vaso aumente e diminua. A vasodilatação é baseada em estrogênio, no homem e na mulher. Então, quando você tem deficiência do estrogênio, esse vaso começa a não conseguir mais se adaptar. Então, imagina, você está aqui em São Paulo, passa um motoqueiro, dá uma batida aqui, você acha que já vai ser um assalto, o coração dispara, frequência cardíaca aumenta, a velocidade do fluxo de sangue aumenta. Para você não formar um trombo, na hora que esse sangue vai passando aqui no vaso, o estrogênio diz assim, opa, ela teve um susto, vamos aumentar aqui o espaço para que esse sangue que está vindo maior, ele possa passar, porque se o vaso tivesse aqui rígido, na hora que isso aqui passasse e ele fosse maior do que a espessura, isso turbilhonava e dava um trombo. Então, antes da menopausa, a mulher tem o estrogênio fazendo isso, e a gente chama isso de stiffness cardiovascular, capacidade adaptativa do vaso às mudanças de pressão. Depois da menopausa, como o ovário para de produzir estrogênio e a mulher já tem uma produção de testosterona que é pequena, então essa conversão ela é menor, esse vaso vai ter uma dificuldade maior de se adaptar às mudanças de pressão. E é exatamente por isso que aumenta o risco de doença cardiovascular, que é a doença que mais mata. Então a mulher, quando ela começa a ter oscilações de pressão, essa pressão alterada ela pode turbilhonar, causar um AVC, uma trombose e um infarto. Por quê? A mulher da menopausa tem menos estradiol
do que o homem. Isso é bizarro de se pensar. Então, o homem, como ele tem testosterona virando estradiol, e a produção de testosterona no homem, ela vai até 60, 70, 80 anos, vai caindo só essa produção, e tudo que o corpo precisa, ele pega, tá sobrando testosterona e tá faltando estradiol, no homem, converte de testosterona para estradiol, e aí a proteção cardiovascular, ela fica sendo mantida no homem, mais predominantemente do que na mulher da pós-menopausa sem hormônio. Por isso que existe o que a gente chama de janela de oportunidade, o momento no qual existe um benefício maior do começo da reposição hormonal da mulher. Porque se você pega a mesma coisa, vamos imaginar, tava aqui na casa de Vilela, cheio de carro ali importado, bonito ali fora. Se você deixar um carro aí na sua garagem 10 anos e for morar nos Estados Unidos e ninguém vier aqui, ninguém coloca gasolina, ninguém der a partida, vai enferrujar o motor. Entendendo que os nossos vasos do sangue são um motor, um carburador, se você deixou uma mulher 10 anos sem o estradiol, que é o hormônio que faz essas mudanças adaptativas, esses vasos começam a ficar rígidos. A gente chama isso de arteriosclerose. E aí depois você vem e pega esse estradiol e quer colocar nesse carro 10 anos depois. É como se você pegasse o motor de uma Ferrari para colocar no Fusca. Você vai aumentar a frequência cardíaca e débito cardíaco e esse vaso não consegue mais, porque ele ficou enferrujado. Então, a janela de oportunidade, que a pergunta é, qual é o melhor momento de se fazer reposição hormonal? A qualquer momento que começou a faltar, mas nos primeiros 10 anos da falta. Não deixar passar mais de 10 anos sem hormônio, porque fica como se fosse o carro que você deixou na garagem aí enferrujado. E só para falar um pouquinho da parte que eu acho que é extremamente importante, que é a sexualidade dessa mulher na menopausa. Porque o que acontece? Muitas mulheres, nesse período da vida, elas estão tomando algumas decisões de mudança. Então, geralmente, essa mulher, ou ela decidiu que esse casamento é para sempre, estamos juntos até o fim da vida, ou muitas mulheres estão se divorciando nesse momento da vida. E aí, o que acontece? Como elas menopausaram, elas têm a certeza de que elas não engravidam mais. E aí, o que acontece? Elas vão ter relações sexuais sem preservativo. E aí, o índice de infecções sexualmente transmissíveis, de ISTs, tem crescido muito, tanto de HIV quanto de sífilis, nessas mulheres entre 50 e 60 anos de idade, porque são mulheres sexualmente extremamente ativas, com diversas parcerias, diversos parceiros aí, só que sem se prevenir. Por quê? Porque o preservativo, elas esquecem, na verdade ela não engravida, ela não usa mais anticoncepcional, não tem um dia, e deixa de usar o preservativo. Então, o preservativo, mulherada, é pra gente se preservar e preservar a nossa saúde. E outro dado importante, quando a gente chega na parte da terceira idade, aí a gente vai falar da galera que já tá morando dentro dos asilos, das casas de idosos e tudo mais. Eu fiz uma palestra sobre isso outro dia, eu fui estudar, porque ninguém acha que o idoso tem desejo sexual. E nem que transa, né? E nem que transa. Há uma angelicalização do idoso. É como se depois que entrou na terceira idade virou anjinho. E aí anjinho... A gente não consegue nem imaginar que pai e mãe transa, avalia avô e vó. Pois é. Né? Ninguém consegue imaginar. Eu quero ser uma vovó nhanhante. Eu quero ser uma vovó que nhanha aí. Então, e a gente tá vivendo cada vez mais. Antigamente, na Idade Média, a gente morria com 35 anos de idade, se era idoso. Aí foi crescendo, 40, 45. Hoje a gente tem uma expectativa de vida no Brasil cerca de 78 a 80 anos de idade. E a gente não pode achar que a pessoa só porque fez 60. Imagina que dos 60 aos 80 ainda faltam 20 anos. A pessoa vai deixar de ter uma vida sexual? Não, elas não vão deixar de ter uma vida sexual. Muito pelo contrário. Tem muita gente por aí tendo vida sexual muito mais ativa do que os meninos de 18, 20 anos de idade. São só nos gamers. E outra, os filhos já saíram de casa. Então, você não tem mais aquela preocupação de, ai, tem que criar, tem que educar. Não, já cresceram, já viraram homens e mulheres adultos, já estão trazendo netos aí pra dentro de casa. Então, já tá em outro momento de vida. Então, esse relacionamento, ele passa também por uma mudança. E dentro das casas de idosos, existe, eu fiquei chocada com essa informação, mas existem normas, muitas vezes, que você não pode levar um brinquedinho sexual pra dentro de uma casa de idoso. Não pode. Como se o idoso não tivesse uma necessidade sexual. Então, não pode. Eu falei, mas como assim não pode? Aí eu fui ver e realmente entrei em vários sites de não pode ter um brinquedinho, você não pode presentear, não pode levar, não pode nada. Tem uma revista ali, né? Então, não pode levar. Então, por que não pode? Por que o idoso não pode ter a sua sexualidade tratada como qualquer outro aspecto da nossa saúde? Ela simplesmente é retirada do idoso? E eu tô falando de idoso, não é nem um idoso de 90 anos. Não, a partir dos 60 anos de idade. É retirado a nossa sexualidade? Cara, a gente trabalha tanto tempo com a nossa sexualidade, a gente convive com ela durante tantos anos da nossa vida, aí acha que porque fez mais de 60 anos, desliga a chavinha, então não vou mais mexer nesse negócio aqui, não vou mais brincar. Então sim, a sexualidade, ela tem que ser respeitada, principalmente nesse momento aí da vida. Então, galera, dá uma revisada nas normas aí de vocês aí também. E mulher, cultura do idoso, né? E a mulherada que tá solteira, e os caras também que estão solteiros aí, nesses 40
49, 50 anos, mas usem preservativo. Não é porque vocês não são mais novinhos e jovens que vocês não vão reproduzir. A mulherada não vai reproduzir mais mesmo. Mas uma IST, um HIV, uma sífilis, uma hepatite A, uma hepatite B, uma herpes genital, um HPV. HPV é vírus de contato, muitas vezes, entendeu? Então, quanto mais a gente pode namorar à vontade, pode dar à vontade, não tô falando pra nada, gasta. Vai deixar pra terra comer, não. Enquanto te viva, você deixa os vivos ir comendo por aí. Mas previne e usa o preservativo. Então, ter sempre um preservativo na bolsa aí, eu acho que é sensacional. Porque a gente não vai deixar de ter vida sexual ativa. Boa. Aqui foi. Recadinho dado, Lene. Não pode ser, Lene. O pessoal com um monte de dúvida aqui, Rapaz, eu tava aqui com consultório aberto. Já foi com consultório aberto aqui. Deixa eu até aproveitar uma coisa, viu, Vilela? Eu esqueci de comentar, a gente foi falar aí dos 103 sintomas de menopausa. Há um mês eu lancei um aplicativo que chama Raquel Menopausa. Muito bom. Esse aplicativo é um aplicativo 100% gratuito, sem pegadinha nenhuma, né? Não tem versão free, nada pra você pagar, é só baixar. Então toda mulher na menopausa, se estiver aqui nos assistindo no Climatério, passou dos 40, baixa o aplicativo. Tá disponível na Google Play e na Android, no iOS. É Raquel Menopausa, ele mapeia todos esses sintomas, ele faz um relatório, ele te coloca em comunidades onde esses sintomas da sua faixa etária, do que você está passando, são mais comuns. As mulheres vão interagir. É uma forma que a gente tem achado de trazer conhecimento acessível, né? Eu acho que cada vez mais as redes sociais têm trazido essa possibilidade de você se informar. Não fica terceirizando sua saúde para, vou só quando eu for no médico. Não, vai atrás de informação. Protagoniza realmente a tua saúde e vai lá buscar, até para que quando você chega num profissional, você otimiza o seu tempo de consulta, já direcionando, já sabendo, já conhecendo. Então, assim, te agradecer, Vilela, eu sei que não acabou, mas assim, por trazer uma pauta como essa. Seu podcast tem uma visibilidade incrível, assim, pra gente, né? Nós que trabalhamos com saúde da mulher, é um privilégio poder falar sobre isso, de ajudar, de ter vocês aí interagindo no chat com a gente, é realmente incrível. É isso, esse aplicativo só pergunta boa, né? Incrível. E uma coisa muito legal do aplicativo, eu sei porque eu tenho, baixei, o André me ensinou isso, falou assim, tem aqui todos os sintomas. Mês que vem, quando você for no médico, você leva porque ele traz o relatório, aí você mostra o relatório pro médico. Isso é muito legal. É muito legal. Então, o dia do calorão, tá lá registrado.